Coríntios 12, 1 Coríntios 12, versículo 31, versículo 31, a parte B. na parte B. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 13. Você 12, 31, a parte final. Perdão. Dice, mas eu os mostro um caminho aún muito mais excelente. O 14, versículo 1. 14, verso 1. Sigam o amor Seguid el amor e procurem com zelo os dons espirituais. y procurad los dones espirituales. E o último, segundo aos Coríntios 5, Y el último, 2 Corintios, capítulo 5, o versículo 14, el versículo 14. temos o início, pois o amor de Cristo nos domina. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Amém. Amén. Pai, nós colocamos nossas vidas e a Tua palavra em Tuas mãos. Padre, nosotros colocamos nuestras vidas y tu palabra en tus manos. E rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Rogamos que tú tengas misericordia de nosotros nos ajude a ouvir a Tua voz, y nos ayudes a oír tu voz, a compreender a comprender e a obedecer. y a obedecer. Que seja a vontade do Senhor dirigindo tudo, Senhor, Que sea la voluntad del Señor dirigiendo todas las e cosas possamos conhecer a Tua mente, y podamos conocer tu mente. para a Tua glória, Para em tu nome de gloria, Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Meu desejo é compartilhar um pouco sobre um caminho mais excelente. Mi deseo es poder compartir un poco acerca de un camino más excelente. Paulo está lidando com a igreja em Corinto. Pablo está tratando con la iglesia de Corintio. Nós normalmente gostamos mais da carta aos Efésios. Nosotros normalmente nos gusta más la carta a los Efesios. Fala das profundezas e mistérios celestiais. Ella nos habla de las profundidades y los misterios celestiales. Nós gostamos das coisas mais profundas, Nosotros nos gustan las cosas más profundas. mas a carta aos Coríntios nos faz colocar os pés no chão. Mas la carta a los Corintios nos hace colocar los pies en la tierra. Tem um estudioso que diz que primeiro aos Coríntios Tiene un estudioso que decía que primero a los Corintios provavelmente tem mais conselhos práticos para os cristãos probablemente tenía más consejos prácticos para los cristianos do nosso tempo do que qualquer outro livro da Bíblia. en nuestro tiempo que más que cualquier otro libro en la Biblia. Você imagina isso? ¿Usted se imagina esto? Se quisermos conhecer as coisas práticas, Si quisiéramos o si queremos conocer las cosas prácticas, temos que nos voltar a 1 Coríntios tenemos que volver a primero a los e Corintios estudar a carta de Paulo aos Coríntios. y estudiar la carta de Pablo a los É Corintios fazer um diagnóstico da igreja do nosso tempo. y es hacer un diagnóstico de la iglesia en nuestro tiempo. E nós vamos ver a natureza dos problemas da igreja em nosso tempo. Y vamos a ver la naturaleza de los problemas de la iglesia en nuestros tiempos. Podemos dizer que a carta aos Coríntios é como um espelho diante de nós. Podemos decir que la carta a los Corintios es como un espejo delante de nosotros. Quando nos vemos no espelho, Cuando nosotros nos vemos en un espejo, encontramos coisas que não queremos muitas vezes. encontramos cosas que no queremos muchas veces. Mas é necessário para arranjar as coisas, arrumar as coisas. Mas es necesario para poder arreglar las cosas. Esse termo, um caminho sobre modo excelente, Este término, un camino más excelente, em outras versões diz um caminho melhor do que todos, en otras versiones dice un camino mejor que todos, ou um estilo de vida que supera os demais. o un estilo de vida que supera a los demás. Eu acho muito interessante Paulo usar esse termo. Yo encuentro muy interesante que Pablo use ese término. Eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente, Yo voy a mostrarles a ustedes un camino más excelente, porque eles tomaram outros caminhos. porque ellos tomaron otros caminos. E nós somos muito bons nisso, Y nosotros somos muy buenos en de eso, sair do caminho e pegar os desvios. de salirnos del camino y coger un mal o un desvío. Achamos que os atalhos são mais rápidos e fáceis. Hallamos que los atajos son más rápidos a veces y más fáciles. Se o nosso Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, Si nuestro Señor Jesús dice, yo soy el camino, podemos pensar que o inimigo é o atalho.
podemos pensar que el enemigo es el atajo. Então existem muitos atalhos diante de nós. Entonces existen muchos atajos E delante temos que ter muito cuidado, y tenemos que tener mucho cuidado porque é fácil a gente se desviar do caminho porque es fácil la gente desviarse del camino e pegar um atalho mais fácil. y tomar un atajo más fácil. 1 Coríntios, então, é um grande espelho para nós. Entonces, 1 Corintios es un gran espejo para nosotros. Paulo plantou essa igreja no final da sua segunda viagem missionária. Pablo plantó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Ele esteve ali depois que passou em Atenas, Él escribe después de haber pasado por Atenas, pregou o evangelho, predicando el e evangelio. quando ele quis sair, o Senhor falou: você fica. Y cuando él quiso salir, el Señor le habló a usted. Eu tenho muito povo nessa cidade. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Então ele plantou a igreja ali. Entonces él plantó la iglesia. Depois ele foi para a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, Después fue para la ciudad de Éfeso, nación menor, e de lá ele mandou essa carta para a igreja de Corinto. y de allí mandó esta carta para la iglesia de los Corintios. Essa carta é a resposta de Paulo a várias perguntas que a igreja fez. Esta carta es respuesta a varias preguntas que la iglesia le hizo. No capítulo 7, verso 1, ele diz: En el capítulo 7, verso 1, él dice: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. En cuanto a lo que me escribiste, es bueno que el hombre no toque mujer. Então nós temos aí a certeza de que ele estava respondendo às indagações dos irmãos. Entonces ahí tenemos la seguridad de que Pablo estaba respondiendo a las preguntas de los hermanos. Além disso, chegou ao conhecimento de Paulo os problemas da igreja Además de esto, llegó al conocimiento de Pablo los problemas de la iglesia por uma irmã chamada Chloe. por una hermana llamada Chloe. Ele foi informado pelos da casa de Chloe. Él fue informado por los de la casa de Chloe. E é estranho que tem que ser uma irmã que informe a Paulo sobre os graves problemas da igreja. Y es extraño que una hermana sea la que informe a Pablo de los grandes problemas de la iglesia. Então, o fato de ter sido uma irmã revela a fragilidade dos mais velhos. Y el hecho de que haya sido una hermana refleja la fragilidad de los más maduros. É interessante que nas outras cartas Paulo se refere a presbíteros e diáconos, Es interesante que a las otras cartas Pablo habla como ancianos y diáconos, mas em 1 Coríntios ele não menciona presbíteros más en 1 Corintios no hay ancianos e nem diáconos. ni diáconos. Encontramos uma irmã chamada Febe, diaconisa da igreja em Sencreia. Encontramos una hermana llamada Febe de la iglesia, diaconisa en la iglesia en Cencrea, Mas não encontramos presbíteros e diáconos em Corinto. mas no encontramos presbíteros, ancianos o diáconos en Corinto. Isso não significa que não haviam presbíteros e diáconos ali. Esto no significa que no habían ancianos o diáconos allí. Era próprio de Paulo e os seus companheiros estabelecer presbíteros nas cidades. Era propio de Pablo y de sus compañeros establecer ancianos en las ciudades. Mas provavelmente eles não estavam exercendo a liderança como deveria haver. Más probablemente ellos no estaban ejerciendo el liderazgo como debía ser. O fato das coisas estarem tão desenfreadas em Corinto El hecho de estar las cosas tan desenfrenadas pode significar que haviam presbíteros, puede significar que habían presbíteros, mas não ancianos, estavam exercitando o seu presbiterato como deveriam. mas no estaban ejerciendo su ministerio como deberían. Isso é um perigo, que pode haver uma posição de presbítero na igreja, Eso es un peligro, que puede haber una posición de ancianos en la iglesia, mas sem a realidade espiritual. mas sin realidad espiritual. Assim que o irmão Dino chegou ao Brasil e hospedou conosco, Así el hermano Gino llegó a Brasil y se hospedó con nosotros. me lembro que fui conferir com ele 1 Coríntios 12, Recuerdo que fui a hablar con él acerca de 1 Corintios 12, quando Paulo diz dons de governo. cuando Pablo habla de dones de administración. Então fomos investigar o grego Entonces, investigando el griego, e ficamos surpresos quedamos sorprendidos. que dos significados é o mesmo de leme de uma embarcação. Que uno de los significados era un... Leme é a parte de baixo que vai conduzir as coisas. Sí, como la hélice que va conduciendo el barco. E aí? Ou seja, que ainda que haja uma grande embarcação com tripulação, maquinário, O sea que aunque haya una gran embarcación con maquinaria, con tripulación, tudo perfeito,
todo O perfecto. seu capitão está ali. Si su capitán está allí, Mas quando o capitão quer mudar a direção, más cuando el capitán quiere mover la dirección, é o leme que está lá embaixo do es la barco hélice que está debajo en el que barco tem que obedecer ao capitão. que tiene que obedecer al Então capitán. vai mudar o curso da embarcação. Entonces va a mudarse el curso de la embarcación. Nosso Senhor é o capitão. Nuestro Señor es el A capitán. igreja é como uma grande embarcação. La iglesia es una gran embarcación E há muitas quantidades, variedade de dons e ministérios. y hay mucha cantidad y variedad en dones y ministerios. Muitos serviços. Muchos servicios. Às vezes o mar está revolto. A veces el mar está revuelto. Passamos por tempestades, Pasamos por tempestades, tribulação, tribulaciones, muitas oposições. mucha oposición. Então é necessário ter um leme lá embaixo. Entonces necesitamos una hélice abajo. Ele não está reivindicando estar lá em cima. Él ya no está reivindicando estar allá encima. O serviço da liderança não se trata de controlar as coisas, El servicio de los líderes no se trata de controlar las mas sim de representar a direção da cabeça, mas sí representar la dirección de de la cabeza, apontar o caminho do Senhor. de encaminar y apuntar el camino. Tem que haver um alinhamento muito real entre a cabeça e o leme, entre o capitão e o leme, Tienen que estar alineados el capitán y la hélice para que possa haver uma direção clara. para que pueda haber una dirección clara. Porque às vezes falamos que estamos debaixo do senhorio do nosso Senhor, Porque a veces hablamos que estamos bajo el señorío del Señor, mas as coisas estão tão desordenadas. mas las cosas están tan desordenadas. Isso significa que o leme não está ajustado. Significa que las hélices no están ajustadas. Deus colocou dons de governo na Dios igreja. colocó dones de gobierno, de administración en la E iglesia. isso é um serviço que é necessário. Y este es un servicio que es necesario. E isso representa autoridade espiritual. Y eso representa autoridad E espiritual. por isso Paulo falou, façam tudo com ordem Por eso Pablo lo hagan todo, hágase todo con orden e decência. y decentemente. A ordem fala da questão do governo ou da administração. Ordenadamente habla de la cuestión de gobierno y administración. Nós normalmente não gostamos de ordem, Más a nosotros generalmente no nos gusta el orden. mas Deus é um Deus de ordem. Más Dios es un Dios de orden. Ele colocou tudo em ordem no universo. Él colocó todo en orden en el universo. Só houve desordem quando houve a queda do inimigo. Solo hubo desorden cuando vino la caída del enemigo. E nós só temos desordem na igreja Y nosotros solo tenemos desorden en la se iglesia estivermos trilhando um caminho de queda. si estamos trillando un camino de caída. Se estivermos trilhando o caminho do Senhor, Si estamos trillando en el camino del Señor, haverá ordem espiritual, habrá orden espiritual, haverá paz e unidade. habrá paz y habrá unidad. Então, quando nós encontramos primeira carta aos Coríntios, Entonces, cuando nos encontramos con la primera carta a los e Corintios, infelizmente encontramos esse espírito de desordem. infelizmente encontramos un espíritu de desorden. Os coríntios, eles buscavam conhecimento elevado. Los corintios les gustaba el conocimiento elevado. Temos que nos lembrar que Corinto ficava próximo a Atena. Tenemos que recordar que Corintio era una ciudad cercana a Atenas. Atena era a capital da Grécia. Atenas es la capital de E ali Grecia. está o palco da filosofia. Y allí estaba la cumbre de la filosofía. Então, Corinto foi muito influenciado pelos filósofos. Entonces, los corintios eran muy influenciados por los Os filósofos. gregos buscam conhecimento Los griegos buscan e conocimiento os judeus pedem y sinais. los judíos buscan señales. Então, nós temos essas duas, digamos, asas dos extremos. Entonces, nosotros tenemos esas dos alas de los extremos. Precisamos de sabedoria e também Deus nos deu milagres. Necesitamos sabiduría y también Dios hace milagros. Mas só há equilíbrio se estivermos em Cristo. Mas solo hay equilibrio si estamos en E Cristo. qual foi o problema dos coríntios? ¿Y cuál fue el problema de los corintios? Eles foram chamados à comunhão do seu filho, Ellos fueron llamados a la comunión con su Hijo, mas eles seguiram o caminho da filosofia e do conhecimento. mas ellos siguieron el camino de la filosofía y del conocimiento. Outros seguiram o caminho dos milagres e dos dons sobrenaturais. Otros siguieron el camino de los dones y los milagros sobrenaturales. Então, a carta de Paulo aos Coríntios nos corrige quanto aos equívocos Entonces la carta de Pablo a los Corintios nos corrige en las equivocaciones de uma espiritualidade sem praticidade. de una espiritualidad sin llegar a la práctica. Porque ele chama os coríntios de meninos. Porque él llama a los corintios de niños. Porque eles pelejavam pelo conhecimento e pelos aspectos sobrenaturais. Porque ellos peleaban acerca del conocimiento y de los aspectos sobrenaturales. Paulo está corrigindo o problema de focar em assuntos profundos Pablo está corrigiendo el problema de enfocarse en asuntos profundos em detrimento dos aspectos simples. en detrimento de los asuntos simples, prácticos.
Nós às vezes temos essa dificuldade. Nosotros a veces tenemos esa dificultad. Nós queremos, temos dificuldade, digamos, nós engolimos o camelo Nosotros tenemos dificultad, nos tragamos el camello e queremos matar os mosquitos y apenas. queremos matar los mosquitos. Nós temos a tendência de focar nas coisas do céu Nosotros tenemos la tendencia a enfocarnos en las cosas del e cielo não enfrentar os problemas na terra. y no enfrentar los problemas que hay en la tierra. Precisamos voltar ao caminho mais excelente para termos equilíbrio. Necesitamos volver al camino más excelente para tener Precisamos equilibrio. lembrar que o Senhor viveu o princípio da encarnação. Necesitamos recordar el principio del Señor de la encarnación. Ele é 100% Deus, Él es 100% Dios, 100% homem. pero 100% hombre. Ele viveu uma espiritualidade humanizada. Él vive una espiritualidad humanizada. Foi o homem bíblico e espiritual. Un hombre bíblico y espiritual. E a nossa espiritualidade só é real Y nuestra espiritualidad solo es real quando ela é bíblica cuando ella es bíblica e ela confronta as necessidades humanas. y ella confronta, suple las necesidades humanas. Nós somos, por natureza, desequilibrados. Nosotros somos por naturaleza desequilibrados. Por isso que precisamos andar com irmãos. Por eso es que necesitamos andar con los hermanos. Todos somos desequilibrados. Todos somos desequilibrados. Eu comprei um livro muito estranho Yo compré un libro muy extraño que diz assim: somos todos normais. que dice así: somos todos normales. Mas abriu comilha, parente antes Mas abrir un de da palavra paréntesis normais antes de la palabra e normales botaram A, y botaron a letra la letra A. A. Somos todos anormais. Somos todos anormales. Então andar com meu irmão que é um pouco desequilibrado Entonces andar con mi hermano que es un poco e desequilibrado, comigo que sou muito desequilibrado. conmigo que soy muy Os desequilibrado, nossos desequilíbrios encontram equilíbrio em Cristo. y nuestros desequilibrios encuentran equilibrio en Cristo. Deixa eu tentar explicar em outras palavras. Déjeme intentar explicar en otras Digamos palabras. que alguém tem uns olhos bonitos como o do príncipe Jonathan. Digamos que alguien tiene los ojos bonitos como el príncipe Jonathan, Mas ele é bonito porque está protegido no corpo. él es bonito porque está protegido en el cuerpo. Se tirar ele daí e colocar num prato, Si tomaran los ojos de él y los pusiéramos en un plato, duvido que a Jéssica vai querer casar com ele. dudaría que Jessica quisiera casarse con él. Isso é um terror. Es terrorífico. Então, assim, cada um de nós temos dons e serviços. Así cada uno de nosotros tenemos dones y servicios, Mas sozinhos nós somos terríveis. mas solo somos terroríficos. Nós somos desequilibrados. Somos desequilibrados. E é Deus juntando pessoas desequilibradas Entonces es Dios juntando personas que desequilibradas promove o equilíbrio. que promueven el equilibrio. O equilíbrio está em Cristo. El equilibrio está en Cristo. Cristo está em nós. Cristo está en nosotros. Mas nós damos muito trabalho para o Senhor. Mas nosotros le damos mucho trabajo al Señor. Então não temos que fugir de irmãos que pensam ou que são diferentes de nós. Entonces no tenemos que huir de hermanos que piensan que son diferentes. A nossa fraqueza será se quisermos andar somente com aqueles que pensam e são semelhantes a nós. Nuestra debilidad a veces será querer andar con aquellos que piensan y son semejantes a nosotros. Digamos que todos aqueles que têm dons e ministérios, Digamos que todos aquellos que tienen dones y o ministerios, seu próprio dom e ministério pode ser a sua maior fraqueza. su propio don y ministerio puede ser su más grande Quando debilidad. ele não é complementado por dons e ministérios diferentes. Cuando él no es complementado con dones y ministerios diferentes. Vocês me entendem a necessidade que temos todos de equilíbrio? Ustedes entienden la necesidad que todos tenemos de equilibrio. Por que estou falando isso? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque os coríntios foram chamados à comunhão do nosso Senhor, Filho de Deus. Porque los corintios fueron llamados a la comunión con el Hijo de Dios. Mas o que aconteceu? Más que fue lo que sucedió, Eles tiveram preferências ministeriais. ellos tenían preferencias ministeriales. Digamos que eles gostavam de um olho verde, mas fora do rosto, tinha que estar no prato. Digamos que a ellos les gustaban los ojos verdes, pero fuera del cuerpo, en el plato. Eles tiveram fixação, alguns por Paulo, Ellos tuvieron fricciones, algunos por Pablo, outro por Apolo, otros por Apolo, outro por Pedro otro por Pedro e outros somente por Cristo, ou são de Cristo, sem os outros. y otros por Cristo. Solo por Cristo, sin los otros. Então, quando isso aconteceu, houve uma grande divisão. Entonces, cuando esto sucedió, hubo una gran división. E aí nós temos 4 partidos, Y ahí nosotros tenemos 4 partidos, 4 seitas. 4 sectas. E nós precisamos lembrar de algo.
Y nosotros necesitamos Lá no recordar. Salmo 133, Allá não en el precisamos Salmo abrir. 133, no necesitamos abrir. O Senhor diz que a comunhão, como é bom e suave que os irmãos habitem juntos. El Señor dice que la comunión, cómo es bueno, cómo es dulce que los hermanos habiten E aí juntos. fala daquela unção que vem sobre a cabeça Y ahí habla de aquella unción que viene sobre la e vai cabeza descendo sobre a barba de Arão, y desciende sobre la barba de Aarón, todo o seu vestido, sobre todos los até vestidos, chegar à orla. hasta llegar a los pies. Ou seja, a cabeça vem sobre, a unção vem sobre a cabeça. O sea, la unción viene sobre la cabeza. E esse é um tipo da unção que veio sobre o nosso Senhor Y ese es un tipo de la unción que vino sobre el e Señor que corre sobre todo o corpo de Cristo. y que corre sobre todo el cuerpo de Cristo. Ninguém tem unção por si Ninguno de mesmo. nosotros tiene unción por sí Ninguém mismo. tem autoridade por si mesmo. Ninguno de nosotros tiene Tudo autoridad é por sí dele, mismo. por ele e para ele. Todo es de él, por él y para él. Quando nós estamos debaixo do encabeçamento do Senhor, Cuando nosotros estamos debajo de la cabeza, então esse óleo fresco, que é a unção do Espírito, entonces aquel óleo fresco que es la unción del que Espíritu está sobre o ungido de Deus, que é o nosso Senhor, está sobre el ungido de Dios que es então ele nuestro agora Señor. vai fluir por todo o corpo. Entonces él ahora va a fluir para todo el Então cuerpo. nós podemos servir e nos levantar nessa unção. Entonces nosotros podemos servir y levantarnos bajo esa unción. Nós estamos debaixo da proteção do encabeçamento do Senhor. Nosotros estamos debajo de la protección del Quando o inimigo encabezamiento del vem Señor. nos atacar, Cuando el enemigo viene a atacarnos, e ele sempre vem, y él siempre viene, mas ele encontra essa cabeça nos protegendo. mas él encuentra la cabeza protegiéndonos. Ele encontra que estamos escondidos no Él Filho de Deus. encuentra que estamos escondidos en el Hijo de Dios. Ele é o esconderijo do Altíssimo, o Él nosso es Senhor. nuestro refugio en el Señor. Ah, irmãos, mas quando encontramos essa carta aos Coríntios, Ay, hermanos, pero cuando vemos la carta a los Corintios, o que aconteceu? Eles saíram debaixo do encabeçamento do Senhor. ellos salieron debajo de la cabeza del E Señor. agora eles se dividiram por preferências ministeriais. Ahora ellos se dividieron por preferencias E ministeriales. quando isso aconteceu, eles elegeram outra cabeça para eles. Cuando eso sucedió, ellos eligieron otra cabeza para ellos. Então agora se perde a proteção, Ahora entonces pierde la protección, perde a unção. se pierde la unción. E você vai encontrar que depois que houve a divisão, Y usted va a encontrar que después que hubo división, a graça diminui, la gracia disminuyó, a carnalidade aumenta. la carnalidad aumentó. E nós somos terríveis. Y nosotros somos terribles. Então você vê que o problema da divisão vai do capítulo 1 ao 4 de 1 Coríntios. Entonces usted ve que el problema de las divisiones va del capítulo 1 al capítulo 4 en E Corintios. depois o que temos no capítulo 5? ¿Y qué tenemos después en el capítulo 5? Graves problemas de moralidade. Graves problemas de inmoralidad. E também o capítulo 6. Y también en el capítulo 6. Aí no capítulo 7 temos as delicadezas sobre o casamento, En el capítulo 7 tenemos aquellos asuntos sobre el matrimonio, porque eles estão vendo a questão do casamento fora do chamamento de Cristo. porque ellos están viendo las cuestiones del matrimonio fuera del llamamiento de Cristo. No capítulo 8 temos a questão da consciência e da idolatria. En el capítulo 8 tenemos cuestiones de conciencia y de idolatría, O problema da liberdade cristã. el problema de la libertad cristiana, Quando não é uma liberdade em Cristo cuando no es una libertad en e Cristo passa a ferir a consciência dos fracos. y pasa a herir la conciencia de los más Tudo débiles. isso acontece quando nós esquecemos que fomos chamados para a comunhão do Filho de Deus. Todo eso acontece cuando nosotros olvidamos que fuimos llamados a la comunión con el Hijo de No Dios. capítulo 9, nós encontramos Paulo falando da autoridade dele. En el capítulo 9 encontramos a Pablo hablando de la autoridad de él. Ele menciona pelo menos 5 vezes o direito que ele tinha como obreiro Él menciona por lo menos 5 veces los derechos que él tenía como obrero, de desfrutar das ofertas dos irmãos. de disfrutar de las ofrendas de los hermanos, Como o Senhor ordenou que anuncie o Evangelho, que viva do Evangelho, como el Señor enseñó que el que anuncia el Evangelio, que viva el Evangelio, que não deveria atar a boca do boi que debulha o que grão. no se debería atar la boca del buey que Mas Paulo não quis receber a oferta desses irmãos. Mas Pablo no quiso recibir ofrendas de estos hermanos, Porque ainda que eles diziam que eram espirituais, porque aunque ellos decían que eran espirituales, ainda que eles se consideravam superiores aos demais, aunque ellos se consideraban superiores a los demás, eles na verdade tinham muitas dificuldades, inclusive com a contribuição. ellos en verdad tenían muchos problemas, inclusive con el aspecto de dar. Então, como o ministério de Paulo era questionado,
questionado, Entonces, como el ministerio de Pablo era cuestionado, para dar exemplo, ele não quis receber a oferta. para dar ejemplo, él no quiso recibir Agora ofrendas. Paulo está recebendo a oferta das igrejas da Macedônia. Ahora Pablo estaba recibiendo ofrendas de las iglesias de Macedonia. Se você ler o capítulo 18 de Si Atos, usted lee el capítulo 18 de Hechos, como surgiu a igreja em Corinto com a pregação de Paulo, cómo surgió la iglesia de Corintio por la predicación de Pablo, você vai encontrar que depois que seus colaboradores chegaram da Macedônia, usted va a encontrar que después que los colaboradores de Pablo llegaron de Macedonia, Paulo se dedicou totalmente ao ministério da palavra. Pablo se dedicó totalmente al ministerio de la Mas palabra. até que isso acontecesse, ele fazia tendas com Priscila e Áquila. Mas antes de que esto sucediera, él trabajaba haciendo tiendas con Priscila y Aquila. Ou seja, que a igreja em Corinto não valorizou o ministério de Paulo. O sea que la iglesia de Corintio no valorizó el ministerio de Pablo. Eles contribuíam inclusive para falsos obreiros. Ellos hasta apoyaban económicamente a falsos Eles não obreros. discerniam a paternidade espiritual de Ellos Paulo. no discernían la paternidad espiritual de Paulo falou: vocês podem ter até 10 mil Y mestres, Pablo habló para ellos, ustedes pueden tener hasta 10,000 maestros, mas eu, pelo evangelho, gerei vocês. mas yo en el evangelio los engendré a Eu ustedes. sou o pai de vocês. Yo soy padre de ustedes. Mas para não dar ocasião a falsos obreiros, Mas para no darle la ocasión a los falsos obreros, Paulo trabalhou noite e dia, Pablo trabajaba noche y e día. depois diz que ele despojou outras igrejas, Y después dice que él quitó su trabajo de otras iglesias, recebendo delas provisão ou salário, recibiendo de ellas provisión o salario para apacentar e cuidar dos irmãos de graça. para poder apacentar y cuidar a los corintios de Então gracia. você pode ver o nível da espiritualidade da igreja em Corinto. Entonces usted puede ver el nivel de espiritualidad de la iglesia. Você tem duas igrejas que revelam carnalidade ou maturidade em relação a como lidar com o ministério. Usted va a ver que hay dos iglesias que lidian con madurez o con carnalidad en cuanto al ministerio. A igreja em Filipos ofertava para Paulo, mesmo Paulo estando distante. La iglesia de los filipenses ofrendaba para Pablo, aunque Pablo estaba distante. E Paulo, enquanto está em Corinto 1 ano e meio, En cambio, Pablo estando en Corintio 1 año y medio, a igreja não cuidava de Paulo, la dando iglesia no suporte. cuidaba de Pablo dando soporte. Então não é o quanto se fala do conhecimento ou dos dons Entonces, no es cuánto se habla de conocimiento de dones que prova a nossa maturidade ou que prueba espiritualidade, nuestra madurez o espiritualidad, mas é o quanto nós de fato seguimos esse caminho mais excelente que é o amor, mas no es sino cuando de hecho seguimos este camino de verdad y de amor e nós cuidamos dos outros, y nosotros cuidamos de los vivemos em unidade otros, vivimos en unidad e não fazemos acepção de pessoa. y no hacemos acepción de Então personas. no capítulo 10 ele novamente vai voltar a tratar da situação de Corinto. Entonces en el capítulo 10 él nuevamente va a tratar la situación de los E ele corintios. fala que o que aconteceu lá no Velho Testamento, no deserto, Y él habla que lo que sucedió allá en el Antiguo Testamento, que en el desierto, apesar deles terem feito muitos milagres por meio de Moisés que a pesar de ellos haber hecho muchos milagros por medio de Moisés, e terem sido batizados no mar, na nuvem em Moisés, aunque habían sido bautizados en el mar, en la nube, e esperaram todos e desfrutaram de todos aqueles milagres, y ellos disfrutaron de todos aquellos milagros, eles não entraram em Canaã. ellos no entraron en Canaán. Deus não se agradou deles. Dios no se agradó de Os ellos. milagres nem sempre significam a aprovação de Los Deus. milagros no siempre significan que Dios está aprobando. E por que Paulo está falando isso para eles? ¿Y por qué Pablo está hablando esto para ellos? Porque eles buscavam os milagres, Porque ellos buscaban los milagros, mas não seguiam Cristo. mas no seguían a Cristo. Eles não estavam semelhantes a Cristo, Ellos no eran semejantes a mas Cristo, sim semelhantes aos de Corinto. mas sí semejantes a los de Corinto. Então, no capítulo 11, Paulo agora vai dizer que louvava que eles guardaram a tradição, como ele ensinou, Mas en el capítulo 11 Pablo habla que los alaba porque ellos guardaban la tradición como él les enseñó. e quando ele está falando do uso do véu, ele queria que todos soubessem Y cuando está hablando sobre el velo, él quería que todos supiesen que Deus é o cabeça de Cristo. que Dios es la cabeza de Cristo Cristo. é o cabeça de todo varão Cristo es la cabeza de todo e o varón. varão, cabeça da mulher. Y el varón la cabeza de la mujer. Ou seja, vocês podem estar guardando uma tradição, O sea, ustedes pueden estar guardando una tradición, mas onde está a realidade espiritual? mas ¿dónde está la realidad espiritual? Porque se houvesse realidade espiritual, Porque si hubiera realidad a espiritual, igreja não estava desenfreada la como iglesia estava. no estaría desenfrenada como estaba. Isso mostra que faltava o alinhamento do capitão com o leme. Eso muestra que faltaba el alineamiento entre el capitán y las sedes. Às vezes guardamos as tradições, A veces guardamos las tradiciones, mas por guardar as mas solo tradições. por guardar las tradiciones. Mas não há de fato submissão espiritual. Pero de hecho no hay
sumisión E o espiritual. problema não era apenas das irmãs estarem errando com a questão do governo. Y el problema no solo era que las hermanas estaban errando con el problema del gobierno, É que os homens também estavam fora do governo que é Cristo. es que los hombres también estaban fuera del gobierno que es Cristo. Às vezes os homens falam, não, mulher, eu sou o seu cabeça, você não é cabeça. A veces los hombres hablan, mujer, yo soy la cabeza, usted no es la cabeza. Mas os homens também deveriam lembrar que Cristo é a cabeça. Mas los hombres también necesitan recordar que Cristo es la E cabeza. o homem sem sujeição a Cristo Y un hombre sin sujeción a é Cristo como uma galinha sem cabeça. es como una gallina sin cabeza. Está perdida fazendo Está perdida haciendo. Então chegamos ao capítulo 11 e também temos a questão da ceia do Senhor. Entonces llegamos al capítulo 11 y también tenemos las cuestiones de la cena. E aí ele fala que o pão que nós abençoamos é a comunhão Y él habla que el pan que nosotros bendecimos es la comunión e a copa é a comunhão no sangue. y la copa es la comunión en la sangre. Mas eles partiam o pão para pior, Mas ellos partían el pan para lo peor, porque eles se evitavam uns aos outros. porque ellos tenían problemas los unos con Que los otros. perigo a gente ter práticas que não são espirituais, Qué peligro la gente tener prácticas que no son porque eles faziam espirituales, isso para pior. porque ellos hacían cosas para lo peor. Agora chegamos ao capítulo 12 Ahora llegamos al capítulo 12 e ele vai dizer acerca dos dons y él espirituais. va a hablar acerca de los dones espirituales, No original diz acerca dos espirituais. acerca de los Espirituais. espirituales. El original dice acerca de los espirituales, Porque eles não estavam sendo espirituais. porque ellos no estaban siendo espirituales. Paulo era muito sábio Pablo era muy sabio e quase sempre ele está falando de maneira retórica ou irônica. y casi siempre está hablando de una manera retórica o irónica, Ele está corrigindo profundamente a ele. que él está corrigiendo E profundamente. agora ele fala que assim como você tem muitos membros no seu corpo humano, Y ahora Pablo habla que así como usted tiene muchos miembros en el cuerpo humano, embora todos eles compõem um corpo só, sin embargo todos ellos componen uno solo, ele diz assim também é Cristo. así él dice también así Cristo. Ele não diz assim é a igreja, Él no dice así es la iglesia, assim é Cristo. él dice así es Cristo. Capítulo 12, verso 12 e 13. Capítulo 12, verso 12 y 13. Que todos somos batizados em um só Espírito Todos somos bautizados en un solo para espíritu dentro de Cristo. para dentro de Cristo. Por isso ele diz, por acaso está Cristo dividido? Por eso él dice, ¿acaso está Cristo dividido? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Ustedes fueron bautizados en el nombre Ou de seja, Pablo. vocês estão dizendo que seguem a mim, Ustedes están diciendo que me siguen a mí, mas estão fazendo tudo que eu falei para não fazer. mas están haciendo todo lo que yo les dije que no hicieran. Paulo não quis batizar ninguém Pablo no quiso bautizar a ninguno para que ninguém dissesse que ele era de Cristo. para que ninguno De Paulo, digo. dijera que él era de Pablo. Então Paulo está corrigindo que todos eles formavam apenas um corpo. Entonces Pablo está corrigiendo, enseñando que todos ellos formaban un cuerpo. Por mais que há membros diferentes, Por más que sean miembros diferentes, é a maneira de Deus nos trazer o equilíbrio. es la manera de Dios traernos equilibrio. Então ele vai dizer que há variedade de dons, Entonces él va a decirnos que la variedad de los mas o dones, Espírito é o mesmo. más el Espíritu es el mismo. O Espírito não é seu. El Espíritu no es suyo. O Espírito não é de um membro só. El Espíritu no es solo de un miembro. O Espírito é do corpo de Cristo. El Espíritu es del O cuerpo. mesmo Espírito que está em você El mismo Espíritu que está en usted está nos irmãos. está en los hermanos. E ele distribuiu dons e ministério como ele quis, Y él distribuyó dones y ministerios como él para que quiso, não haja divisão no corpo de Cristo. para que no haya división en el cuerpo de Pelo Cristo. contrário, os membros cooperem uns com os outros. Por lo contrario, que los miembros cooperen los unos con los otros. Mas os coríntios queriam que os outros cooperassem cada um com ele, Mas los corintios seu grupo. querían que cooperara cada uno con su grupo, mas não com os outros. mas no con los otros. Às vezes nós andamos sozinhos A veces nosotros andamos solos e queremos que as pessoas cooperem conosco. y queremos que las personas cooperen con Mas a nosotros. pergunta é, você está cooperando com os outros? Mas la pregunta es, ¿se está cooperando con otros? Olhe para o seu pé, está ligado à sua canela. Oh, mire O a para sua su perna. pie, está ligado a su tobillo, a su pierna. Então, não acontece de um dia você acordar, o seu pé não está aí, ele foi para a rua. No acontece, no sucede que un día usted se levanta y su pie salió para la calle. Não, o Senhor está me dando um chamamento para andar, vocês estão muito devagar. Ah, el Señor me dio un llamamiento para andar. Ou imagine que você pensa, eu não quero ficar mais com esses irmãos ou por aqui, está muito difícil.
Imagínese que usted dice, yo no quiero andar con estos hermanos, está muy difícil. Vou escolher outros membros para andar junto. Voy a escoger otros miembros para andar juntos. Seria mais ou menos como uma mulher acordar de madrugada e ter um pé 44 saindo do pescoço dele. Sería como más o menos una mujer levantarse de madrugada y tener un pie talla 44 aquí en el pescuezo. Do seu marido. O su marido. Mas nós queremos fazer assim. Mas a veces nosotros queremos hacer Nós así. queremos escolher com quem nós vamos andar. Nosotros queremos escoger con quién vamos a andar. Nós não queremos a diversidade. No queremos la diversidad. Nós queremos unidade com uniformidade. Nosotros queremos unidad con Mas uniformidad. Deus quer unidade com diversidade. Mas Dios quiere unidad con diversidad. Multiforme sabedoria, Una multiforme sabiduría, multiforme dons, multiforme dones, multiforme graça. multiforme gracia. A Bíblia fala dessas coisas. La Biblia habla de todas Então estas temos cosas. variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nosotros tenemos variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Temos vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tenemos varios ministerios, pero el Señor es el O mismo. Senhor que levantou alguns de uma maneira, El Señor que levantó a algunos de una manera, levantou outros de outra maneira. levantó a otros de otra manera. Então, se você não reconhece o outro, você está ferindo o próprio Senhor. Entonces, si usted no reconoce al otro, usted está hiriendo al propio Señor. Nós não abraçamos, o corpo não deve abraçar aqueles que Deus não levantou, El cuerpo no debe abrazar a aquellos que Dios no levantó, mas tampouco não pode evitar aquele que ele levantou. más tampoco puede evitar a aquellos que Dios levantó. Mas esse era o problema dos coríntios. Más ese era el problema de los corintios. Então você pega, por exemplo, Paulo. Entonces usted toma, por ejemplo, a Pablo. Não, nós seguimos Paulo porque ele foi o obreiro mais velho. No, nosotros seguimos a Pablo porque es el obrero, fue el Nós obrero somos más viejo. discípulos de Paulo. Nosotros somos discípulos de Pablo. E o que acontecia aí, irmãos? ¿Y qué acontecía ahí? Alguns historiadores acreditam que eles não aceitavam que outros cooperassem. Algunos historiadores entienden que ellos no aceptaban que otros cooperasen. Eles não aceitavam diversidade. Ellos no aceptaban Todos diversidad. têm que ser como Paulo. Todos tienen que ser como Pablo. E outros preferiram Apolo. Y otros preferían a Apolo. Apolo veio de Alexandria. Apolo venía de Alejandría. Ah, irmãos, o que era Alexandria? Ah, hermanos, ¿qué era Alejandría? Representava o nível mais alto da filosofia e do conhecimento. Representaba el nivel más alto de la Então, filosofía. del aqueles que conocimiento. gostavam do academicismo, Entonces, aquellos que gustaban del ambiente académico, da erudição, de la erudición, seguiam a linha de Apolo. seguían la línea de Apolo. E eles queriam transformar a igreja numa universidade acadêmica. Y ellos querían transformar la iglesia en una universidad académica. Paulo falou: olhem, não são muitos sábios entre vocês que foram chamados. Pablo decía, miren entre ustedes, no son muchos los sabios que fueron Não são llamados. muitos nobres. No son muchos los nobles. Por que vocês estão querendo ser tão sábios? Porque ustedes están queriendo ser tan sabios. E quando tem problemas, chegamos ao capítulo 6 novamente. Cuando hay problemas, llegamos al capítulo 6 nuevamente. Paulo diz assim: não há um sábio entre vocês para julgar entre os seus irmãos? Pablo dice así, no hay un sabio entre ustedes para juzgar a los Ou hermanos. seja, para que serve todo esse conhecimento O sea, ¿para qué sirve todo ese se conocimiento vocês não conseguem lidar com coisas si simples? ustedes no consiguen lidiar con las cosas simples? De maneira que se você focar o conhecimento elevado, De manera que si usted se enfoca en el conocimiento muy alto, mas se isso não se torna prático, mas si eso no se llega a la práctica, isso pode gerar quase um gnosticismo, y eso puede generar casi un gnosticismo, algo muito esotérico, muito místico. algo muy exotérico, muy A místico. espiritualidade sem praticidade gera misticismo. La espiritualidad sin asuntos prácticos genera E o misticismo. conhecimento sem praticidade e piedade gera racionalidade. Y el conocimiento sin piedad genera racionalidad. Então, irmãos, Corinto tinham muitos problemas. Entonces Corintios tenían muchos problemas. Então Paulo pergunta: não há um sábio? Por que as coisas estão tão soltas? Entonces Pablo pregunta, ¿no hay ni siquiera un sabio? ¿Por qué las cosas están tan Não sueltas? tem nenhum lemezinho pequenininho No tiene ni uno, así uno pequeño. e o barco está indo para todos os lados. Entonces el barco está yendo para todos los Ou lados. seja, em relação à administração, não adianta somente orar. O sea, en relación a administración no es suficiente solo orar. E também não adianta querer ter praticidade sem espiritualidade. Ahora, tampoco vale la pena tener practicidad sin espiritualidad. Mas o Espírito Santo levanta anciãos Mas el Espíritu Santo levanta ancianos para que possa cuidar dos arranjos da igreja. para que pueda cuidar de los arreglos E esse é o de la equilíbrio. iglesia. Y ese es el equilibrio. Então, irmãos, quando nós estamos lendo a carta de Paulo aos Coríntios, Entonces, hermanos, cuando estamos leyendo la carta de Pablo, infelizmente os coríntios tomaron muito a forma da própria cidade. infelizmente los corintios tomaron la misma forma de la ciudad. Corinto era uma das maiores cidades importantes do mundo. Corintio era una de las ciudades más importantes del mundo.
assim como foi também Roma, Éfeso e Alexandria. así como era Roma, Éfeso o Alejandría. Ela estava numa posição geográfica privilegiada. Ella estaba ubicada en una posición geográfica Era privilegiada. uma cidade grega de grande importância. Era una ciudad griega muy importante. Ficava próximo de Atena, a grande capital da Grécia, Quedaba cerca de Atenas, la capital de que Grecia, era a capital intelectual do mundo antigo. que era la capital intelectual del mundo antiguo. Corinto era banhada por dois mares, Corintio era bañada por dos mares, o mar Ageu e o mar Jônico. el mar Egeo y el mar Jónico. E ela ficava em um dos maiores, ali havia um dos portos mais importantes da época, Sí, allí se encontraba uno de los mayores puertos de la época, que era o porto da ilha de Sencreia, digo. que era el puerto de Cencrea. Então, assim, ela recebia gente de todos os lugares do mundo. Entonces en ella llegaba gente de todos los lugares del mundo. E, por um lado, isso é bom Y por un lado esto es bueno, e é um grande problema, pero también es un gran problema. porque agora toda a diversidade de culturas emergiam para Corinto. Porque ahora toda la diversidad de culturas llegaban a Corinto. As ruas e as praças estavam lotadas de pessoas diferentes. Las calles y las plazas estaban llenas de gente. Havia um intercâmbio gigante cultural. Había un intercambio gigantesco cultural. Era uma cidade cosmopolita ou cosmolita, digo. Era una ciudad cosmopolita. Então você imagina que o mundo inteiro estava dentro de Corinto. Imagínense que el mundo entero estaba dentro de Corinto y dentro de la iglesia. E entrou dentro da igreja. Y dentro de la iglesia. Deus queria usar Corinto para, através da influenciar o mundo inteiro. Dios quería usar a El mundo Corinto griego, para influenciar greco-romano. el mundo entero, el mundo griego romano. Mas, infelizmente, o mundo evangelizou, entre aspas, a Mas igreja em Corinto. infelizmente el mundo evangelizó entre ascuas la iglesia. Então você percebe que Deus assim nos chamou em cada lugar onde nós vivemos, Entonces usted percibe que el Señor nos llama en cada lugar donde vivimos, mas nós corremos o risco de tomar forma dos aspectos da cidade. mas nosotros tenemos el riesgo de tomar forma de los aspectos de Às la vezes, ciudad. alguns comportamentos nossos A veces algunos comportamientos nuestros não representam Cristo e o Espírito Santo. no representan a Cristo y el Espíritu Ela Santo. simplesmente representa a cultura ou comportamento da cidade. Simplemente representan la cultura o el comportamiento de la Então ciudad. nós temos que ter muito cuidado. Entonces nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Ainda que Corinto era uma cidade muito intelectualizada, Aunque Corintio era una ciudad muy intelectual, ao mesmo tempo era totalmente imoral. al mismo tiempo era totalmente inmoral. Você pode imaginar esse paradoxo? Usted puede imaginar ese paradoxo. A maioria dos portos marítimos de Corinto se tornou tão próspera e licenciosa. Assim, havia tanto dinheiro quanto pecado. La mayoría de los puertos de Corinto se volvieron tan prósperos, pero así como había dinero, había pecado. E ela se tornou uma cidade famosa por sua imoralidade. Y ella se volvió una ciudad muy famosa también por su inmoralidad. Havia um ditado que diz: ele é tão sábio como os coríntios, Había un dicho que decía, eres tan sabio como los corintios, mas ao mesmo tempo ele é tão depravado como os coríntios. mas al mismo tiempo eres tan depravado como los corintios. Então esse também foi um problema que assolou a igreja em Corinto. Entonces eso también fue un problema que Ao asoló la mesmo iglesia. tempo que eles eram riquíssimos em palavra, Al mismo tiempo que ellos eran muy ricos en palabras, eram ricos em imoralidade. eran ricos en inmoralidad. E havia licenciosidade e libertinagem. Había inmoralidad y licenciosos. Como ajudar uma igreja onde Paulo diz que nenhum dom vos faltava? ¿Cómo ayudar a una iglesia cuando Pablo dice que ningún don les faltaba? Não lhes faltou palavra nem sabedoria, No les faltaba palabra ni sabiduría e passaram vários obreiros por ali. y pasaron grandes obreros por allí. Se Paulo levasse mais conhecimento, o problema ia aumentar. Si Pablo llevaba más conocimiento, el problema iba a aumentar. Mas dons também iam aumentar. Más dones también iban a Porque eles aumentar. brigavam por causa dos dons. Porque ellos peleaban por causar los dones. E no capítulo 8:1 diz: o conhecimento incha. Y en el capítulo 8 dice Pablo, el conocimiento envanece. Eles estavam inchados. Ellos estaban Mas hinchados, diz: envanecidos. o amor edifica. Mas el amor edifica. Como ajudar uma igreja assim? ¿Cómo ayudar a una iglesia así? Que eles acham que são espirituais Que ellos hallan que son espirituales ao ponto de rejeitar o ministério de Paulo. al punto de rechazar el ministerio de Pablo. Porque agora Paulo diz: então eu preciso de carta de recomendação para chegar até vocês. Porque Pablo ahora les dice, entonces yo necesito ahora carta de recomendación para llegar a ustedes. As cartas são fortes, mas a presença dele é fraca e desprezível. Las cartas de él son fuertes, mas la presencia de él es débil y menospreciable. Então você imagina o quanto Paulo sofreu.
sofreu ali. ¿Usted imagina cuánto Pablo sufrió allí? Então a cidade era uma cidade que, infelizmente, a igreja tomou muita forma da própria cidade. Entonces, infelizmente, la iglesia tomó mucho la forma de la ciudad. Ela também era uma cidade corrompida. Ella también era una ciudad corrupta. Corinto confundia religião com práticas sexuais. Corintio mezclaba, confundía religión con prácticas sexuales. Naquela cidade existia a deusa Afrodite, En aquella ciudad existía la diosa Afrodita, que era adorada e tinha o seu templo. que era adorada y tenía su templo. A sede na Acrópole era uma montanha com mais de 560 metros Era una acrópolis, una montaña que tenía más de 560 metros de altura. Você imagina de isso? altura. Ficava na parte mais alta da cidade. Quedaba en la parte más alta de la ciudad. Um estudioso chamado Peter Wagner afirma que aproximadamente havia 1000 sacerdotisas. Un estudioso, Peter Wagner, llegaba a decir que existían más o menos 1000 sacerdotisas. Elas eram sacerdotisas cultuais nesse templo de Afrodite. Ellas eran sacerdotisas culturales en el templo de Afrodita. Milhares de coríntios adoravam seus deuses visitando essas sacerdotisas. Millares de corintios visitaban, ofrecían a sus dioses visitando esas E sacerdotisas. se não bastasse isso, essas prostitutas cultuais à noite desciam para a cidade de Corinto Y si no bastaba eso, estas prostitutas sacerdotales descendían en la noche a la ciudad e de se Corinto. entregavam aos muitos marinheiros e turistas que chegavam ali. Se entregaban a los marineros y turistas que visitaban. allí. Então, assim, o clima naquela cidade era terrível. Entonces así el clima de aquella ciudad era terrible. E também ali havia um Deus que era cultuado a ele o homossexualismo. Y también había un dios que era adorado en torno al homosexualismo. E, infelizmente, vários daqueles que se converteram antes tiveram esses problemas imorais. Infelizmente, varios de los que se convirtieron tenían antes esos problemas morales. E agora eles vieram para a igreja. Y ahora ellos vinieron para la E iglesia. você vai encontrar no capítulo 6 que, de alguma forma, eles ainda praticavam essas coisas. Usted va a encontrar que en el capítulo 6 se dice que de alguna manera ellos seguían practicando ciertas cosas. Por isso que você vai entender quando Paulo diz que eles estavam tão orgulhosos ou tão inchados que eles não lançaram fora aquele varão que cometia torpeza com a amada. Por eso Pablo estaba diciendo que ellos estaban hinchados, envanecidos por no haber sacado a aquel hombre que estaba practicando tales pecados. Ele diz: pega esse jovem e entrega ele a Satanás. Él les dice, tomen a este joven y entréguelo a Satanás. Vai ter que tirá-lo da igreja. Va a tener que sacarlo de la iglesia. Às vezes não entendemos o que isso significa claramente. A veces nosotros no entendemos lo que eso significa. Eu vou claramente. tentar apenas ilustrar. A veces yo voy a intentar tratar de ilustrarlo. Imagine que você tem uma vasilha de colocar lixo, uma lixeira. Imagínese que usted tiene una caneca de basura Você coloca uma sacola para você colocar o lixo. y usted coloca una bolsa para introducir la basura. Quando ela enche, você fecha e joga a Cuando sacola ella fora, se llena, usted la cierra y la saca afuera. mas a vasilha fica. Más la caneca queda. Mas imagine que o lixo vai ficando ali e não joga fora. Más imagínese que la basura va quedando ahí y usted no lo saca afuera E vai estragando. y va estragando. E aí se torna um corpo só com a vasilha. Entonces la vasija, la caneca se vuelve uno con la basura. E você quer jogar a lixeira fora, mas tá tudo junto. Más usted quiere botar la basura afuera, pero ya está todo junto con la caneca. Foi isso que aconteceu em Corinto. Fue esto lo que aconteció con Paulo não Corinto. queria tirar ninguém da igreja. Pablo no quería sacar a ninguno de la E a iglesia. disciplina não é para isso. Y la disciplina no es para A eso. disciplina é para restaurar o homem a Deus. Y la disciplina es para restaurar al hombre a Mas Dios. se o homem se agarra ao pecado, Mas si el hombre se abraza del o pecado, pecado voluntário tem que ser lançado fora da igreja. el pecado voluntario tiene que ser sacado fuera de la E a iglesia. pessoa vai ter que escolher se ela vai aceitar a disciplina, Y la persona tiene que escoger si ella va a aceptar la disciplina, abandonar o pecado e ser renovado. abandonar el pecado y ser renovada, Ser um novo vaso. ser un nuevo vaso, Porque senão o pecado vai embora porque si no el pecado tiene que sacarse afuera e infelizmente ele vai ter que ir junto. y infelizmente el miembro tiene que ir junto. Então quando Paulo diz entregue ele a Satanás, Entonces cuando Pablo dice entregue a él a Satanás, porque de alguma forma Satanás está entrando dentro da igreja porque de alguna manera Satanás está entrando en la iglesia por meio daqueles vasos que se uniram ao pecado, ao lixo. por medio de aquellos vasos que se unieron al pecado, a la basura.
A mesma igreja que se achava tão madura, La misma iglesia que se pensaba que era tan madura, embora Paulo não mencione presbíteros, aunque Pablo no mencione los ancianos, mas fala de falsos apóstolos mas habla de falsos obreros, e de anjos caídos, de ángeles e caídos, fala de Satanás várias vezes. y habla de Satanás varias veces. Que coisa, irmão. Qué cosas, hermanos. Então essa é a situação de Corinto. Entonces, a la situación de Corinto. Então Paulo está tratando com isso, Entonces, Pablo está tratando con eso. porque infelizmente a igreja tinha tanta carnalidade, Porque infelizmente esta iglesia tenía mucha carnalidad, divisões e práticas sexuais ilícitas. divisiones y prácticas sexuales ilícitas. Eles estavam entrando em contenda e levando uns aos outros aos juízes, tribunais do mundo. Ellos estaban entrando en problemas y llevándose los unos a los otros ante tribunales. Quantos sinais de confusão a respeito do casamento Cuántas señales de confusión en relación al matrimonio e libertinagem em relação à liberdade cristã. y libertinaje en relación a la libertad cristiana. Os criaram ricos se embriagavam na Los ceia ricos se embriagaban en la cena e os pobres passavam fome. y los pobres pasaban necesidad. Havia confusão a respeito dos dons espirituais, Había confusión respecto a los dones a espirituales, ressurreição dos mortos la resurrección de los e as muertos contribuições. y las ofrendas. Tudo isso foi discernido por Paulo naquela igreja. Todo esto fue discernido por Pablo en aquella iglesia. Ela tinha conhecimento, mas não tinha amor. Ella tenía conocimiento, mas no tenía amor. Tinha carisma, mas não tinha caráter. Tenía dones, mas no tenía carácter. Eles se achavam espirituais, Ellos se hallaban espirituales, mas o estilo de vida denunciava que eram carnais. mas el estilo de vida denunciaba que ellos eran carnales. Então havia um abismo entre o conhecimento que afirmavam ter Entonces había un abismo entre el conocimiento que afirmaban e a tener fraca vida que viviam. y la débil vida que vivían. Ah, irmãos, Hermanos, como temos que aprender com o Senhor. hermanos, ¿cómo necesitamos aprender del Señor? Então nós encontramos aquela grande divisão entre eles. Entonces encontramos aquella gran división entre ellos. Deus levantou Pedro, Paulo, Apolo, Dios levantó a Pedro, a Pablo, a Apolos, mas eles queriam Paulo sem Pedro. mas ellos querían a Pablo sin Pedro. Poderiam vir outros, mas tem que ser igual Paulo. Mas podrían venir otros, pero tenían que ser igual a Pablo. E os da escola de Pedro poderiam vir outros, mas tem que ser igual Pedro. Los de la escuela de Pedro podían venir otros, pero tenían que ser Parece como que Pedro. os da escola de Pedro eram cristãos judaizantes, Parece que los de la escuela de Pedro eran cristianos judaizantes. como hoje existe. ¿Cómo existe eso? Não que Pedro fez isso, No que Pedro hizo eso, mas Pedro era judeu. mas Pedro era E judío. também eles elevavam as experiências místicas e as curas e os milagres. Mas ellos elevaban las experiencias místicas, las curas y los milagros. Apolo conhece a palavra, Apolo conoce la palabra, mas é fraquinho, mas es flaco. só tem Débil. letra. Solo tiene letra. Então eles queriam um movimento mais neopentecostal. Entonces ellos querían un A movimiento escola más de Pedro. pentecostal. Então, irmãos, essas escolas acabam nos apartando da simplicidade de Entonces Cristo. estas escuelas terminan apartándonos de la sencillez de Cristo. Lembra que Paulo falou, vocês foram chamados à comunhão de Recuerde Jesus que Cristo, Pablo nosso Senhor. habló para ellos que ellos fueron llamados a la comunión con su Hijo. Não foi chamado à comunhão com Paulo sem os outros, No fue llamado a la comunión de Pablo sin los ou otros, algum obreiro sem os outros. o algún obrero sin los O otros. inimigo é tão sutil que se ele não pode nos enganar El enemigo es tan sutil que si él no nos puede engañar com heresias e coisas estranhas, con herejías y cosas ele extrañas, será muito bom em pegar coisas que Deus deu él será muy bueno en tomar cosas que el Señor dio e colocar no lugar de Cristo. y colocarlas en el lugar de Cristo. E agora nós vamos girar em torno de coisas lícitas, Ahora nosotros vamos a girar en torno a cosas porém lícitas, fora do lugar que pertence só a Cristo. sin embargo fuera del lugar que le pertenece a Cristo. E essas coisas foram liderança, Y estas cosas fueron liderazgo, experiências espirituais, experiencias espirituales, dons espirituais dones e espirituales tantas outras coisas y tantas otras que cosas Deus deu, que Dios dio, mas que não pode substituir o lugar do Senhor. pero que no pueden sustituir el lugar del Então, Señor. quando há divisão na igreja, perde-se a proteção e a unção da cabeça. Entonces, cuando hay división en la iglesia, se pierde la protección. Pode de la continuar cabeza. as práticas, ministrações e tudo, Pueden continuar las prácticas y los ministerios y todo, mas estaremos vazios. mas estaremos O vacíos. inimigo encontra a brecha para destruir a obra de Deus, El enemigo encuentra un lugar para destruir la obra de o Dios nível da graça diminui y el nivel de la gracia e a disminuye. carnalidade sobressai.
la carnalidad aumenta. Todos os problemas de Corinto, do capítulo 5 em diante, Todos los problemas de Corintios del capítulo são 5 en adelante consequência das divisões do capítulo 1 a 4. son consecuencias de las divisiones del capítulo 1 al 4. Lembre-se que os gregos buscavam o caminho da sabedoria. Recuerde que los griegos buscaban el camino de la sabiduría. Ame a palavra de Deus. Ame la palabra de Queira Dios. se aprofundar, Profundice, mas cuidado com a sedução do conhecimento. más cuidado con la seducción del conocimiento. A sabedoria em si mesma, La sabiduría en sí misma, ela é um grande problema. ella puede ser un grande problema. Os judeus buscavam o caminho dos milagres. Los judíos buscaron el camino de los milagros. Então Paulo apresenta um caminho mais excelente. Entonces Pablo nos presenta el camino más Paulo excelente. prega Cristo e este crucificado. Pablo predica Cristo y este crucificado. Porque eles queriam Cristo, Porque ellos querían a Cristo. mas esse negócio da cruz é meio complicado. Mas el negocio de la cruz es complicado. Porque a cruz vai me tirar o direito de eu ser independente? Porque la cruz me quita el derecho de yo ser independiente. A cruz não me deixa dar opinião na igreja? En la cruz no me deja dar opinión en la iglesia. A cruz não me deixa escolher os obreiros que eu quero andar junto? La cruz no me deja escoger a los obreros con los cuales yo quiero A caminar cruz não me juntos. permite escolher alguns irmãos e não gostar dos outros. La cruz no me permite escoger a unos hermanos, rechazar a los otros. Então, eu amo Cristo, Entonces yo amo a Cristo, mas a cruz é um problema. pero la cruz es un Para problema. os gregos, a cruz de Cristo era um grande problema. Para los griegos la cruz de Cristo E es un para, gran e problema. para os judeus também. Y para los judíos también. Os gregos adoravam deuses que eram heróicos, fortes, valentes. Los griegos adoraban dioses que eran fuertes, valientes, E héroes. agora Paulo vai falar da fraqueza de Deus. Y ahora Pablo nos habla de la fragilidad de Dios. Você imagina isso? A fraqueza de Deus? ¿Usted se imagina esto? La fraqueza de Dios. Deus se faz homem, Dios se hizo hombre, o adorado se torna adorador, el adorado se torna adorador, aquele que é eterno se confina em nosso tempo, aquel que es eterno se confina en el tiempo. e agora ele entra em nossa história. Ahora él entra en nuestra E historia. no lugar de um grande Deus, ele vem como um menino fraco. Y en lugar de un gran Dios, él viene como un niño débil. E ele tem que ser cuidado por sua mãe. Y él tiene que ser cuidado por su madre. E os judeus esperavam um rei como Davi, um grande homem. Los judíos esperaban un rey como David, un grande hombre. Mas Jesus veio como um carpinteiro. Mas Jesús vino como un carpintero. E ele não veio montado nos cavalos lindos como os reis do Egito. Y él no vino montado como los reyes de Egipto, Ele montaban veio caballos. montado num jumento. Y él vino montado en un burro. Então ele nasceu no lugar simples, Entonces él nació en un lugar sin, foi colocado numa manjedoura, fue colocado en una cuna, porque não havia lugar para eles nas hospedagens. porque no había lugar para él donde Quão se fraco hospedaba. foi o nosso Senhor. Cuán débil fue nuestro Señor. E agora, se ele é o Messias, por que esteve calado por 30 anos? Ahora sí, él fue el Mesías porque estuvo callado por 30 años. E agora tem que ser batizado por um homem estranho. Ahora tiene que ser bautizado por un hombre E extraño. no lugar de chegar ao cume do pináculo do templo, Y en lugar de llegar a la cumbre del pináculo del templo, ele é batizado e vai para o deserto para ser tentado. él es bautizado y va para el desierto a ser tentado. E vamos dizer que o ápice do seu ministério Y vamos a decir que A glória do clímax seu de ministério é se tornar um maldito por nós na cruz. es volverse maldito por nosotros en la cruz. Os deuses esmagavam seus inimigos. Los dioses golpeaban, humillaban a sus enemigos. Os reis destronavam os seus adversários. Los reyes destronaban a sus adversarios. Mas Jesus foi tão fraco para os gregos e para os judeus Mas Jesús fue tan débil para los griegos y los judíos que no lugar dele esmagar os seus inimigos, que somos nós, que en lugar de destruir a los enemigos que somos nosotros, ele morreu em nosso lugar él murió en nuestro lugar para nos transformar para transformarnos de inimigos de enemigos em amigos. en amigos. Que fraco é esse Deus. Qué débil este Dios. Não queremos esse Deus. No queremos ese Dios. Então, se você vai seguir a Jesus, Entonces, si usted quiere seguir a Jesús, você vai ter que seguir esse caminho sobre modo excelente. usted va a tener que seguir este camino, Que es é o caminho do más amor. excelente, que es el camino del O amor, caminho do amor ágape, el camino del amor que ágape, se entrega para a glória de Deus. que se entrega para la gloria de Dios. Os coríntios seguiam o caminho dos dons espirituais Los corintios siguieron el camino de los dones e espirituales as experiências y místicas las experiencias místicas
triste, colocando essas coisas acima da palavra de Deus. colocando estas cosas encima de la palabra. Graças a Deus pelos dons. Gracias a Dios. Graças a Deus pelas experiências. Gracias a Dios. por Graças sus a Deus bienes. quando temos sonhos. Gracias a Dios cuando tenemos. Nunca coloque isso, porém, no lugar da palavra de Deus. Mas nunca coloque eso por encima de la palabra. Siga o Senhor nas Escrituras. Siga al Señor de las Escrituras. Mas quando somos místicos Mas demasiados, cuando somos demasiado a igreja místicos, começa a seguir uma espiritualidade la iglesia comienza a seguir una espiritualidad em nome da mística, da experiência en nombre sobrenatural. de la experiencia, lo E místico. muitas das vezes essas coisas nos tiram da palavra de Deus. Y muchas de esas cosas nos sacan de la palabra de E Dios. sabe o que acontece? ¿Sabe qué acontece? Nos tornamos uma grande embarcação, Nos volvemos una gran embarcación, mas sem leme. más Sem leme. sin hélice, sin dirección. Me entende, irmãos? Sem liderança que representa a Bíblia Cuando no hay lideranza que represente e la que Biblia confronta os problemas que temos que y que tratar e trate los colocar em ordem. problemas que tenemos que tratar y los coloque en orden. Então nós encontramos Paulo colocando as coisas em ordem em Corinto. Entonces nosotros encontramos a Pablo colocando las cosas en orden en Corintio. E é isso que essa carta coloca um espelho também diante de nós. Y esto es que esta carta coloca un espejo delante de Como nosotros. corrigir os problemas da igreja? Cómo corregir los problemas de la iglesia. Como trazer os cristãos de volta à normalidade? Cómo traer a los cristianos de vuelta a la normalidad. Somente trazendo de volta ao caminho mais excelente. Solamente volviendo y trayendo a los cristianos de vuelta al camino más excelente. Quero ler alguns versículos para terminar. Quiero leer algunos versículos para terminar. Ou, irmãos, talvez essa não seja uma mensagem boa para vocês, Oye, hermano, tal vez este no sea un mensaje bueno para ustedes, porque vocês não são problemáticos como nós brasileiros. porque ustedes no son tan problemáticos como nosotros los Ou quem sabe brasileños. não tem quase nenhum problema. Casi no tengan de pronto ningún problema. Então, Entonces, examine tudo, retenha se tem alguma coisa boa. examine todo y retenga si hay algo bueno. Mas, para nós, o Senhor tem nos falado muito sobre essa questão Mas el Señor nos ha hablado mucho a nosotros sobre esta de cuestión, que precisamos voltar aos assuntos essenciais que necesitamos volver a los asuntos que esenciales diz respeito à praticidade da obra do Senhor. respecto a los aspectos prácticos de la obra del Señor. 1 Coríntios 12, 1 Corintios 12, versículo 31. versículo 31. Entretanto, procurem com mais zelo os melhores dons. Entre tanto, busquen con celo los mejores dones. Mas eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Mas yo vengo a mostrarles un camino más Um excelente, estilo de vida muito superior ao que vocês estão vivendo. un estilo de vida muy superior al que ustedes están Estão viviendo. brigando por causa de dons e Están ministérios. peleando por causa de dones y ministerios. Vocês não estão honrando e respeitando uns aos outros. Ustedes no están honrando y respetando É los uma unos a los espiritualidade que não transformou você semelhante a otros. Jesus. Es una espiritualidad que no nos transformó a la semejanza de Às Jesús. vezes nos parecemos mais serpente do que ovelhas. A veces parecemos más serpientes que ovejas. Temos uma espada suja de sangue na mão, Tenemos una espada sucia con sangre en la mano, mas não encontramos facilmente irmãos com uma bacia de água e uma toalha para lavar os mas pés. no encontramos hermanos con una vasija de agua que sirvan para lavar los Ou seja, em nome do conhecimento, quantos problemas nós temos? En nombre del conocimiento, hermanos, ¿cuántos problemas tenemos? Para nossa vergonha, quase sempre os mais velhos são os que dão mais problemas. Para nuestra vergüenza, a veces siempre son los más viejos los que dan más problemas. Aconteceu na Inglaterra, entre o século XIX para XX, Aconteció en Inglaterra del siglo XIX al XX, o movimento dos Irmãos Unidos un movimiento, el movimiento de los hermanos foi um dos unidos. maiores avivamentos em relação a abrir as Escrituras. Fue uno de los mayores avivamientos en relación a abrir las escrituras. E o encargo desses irmãos alcançou o mundo inteiro. Y el encargo de estos hermanos llegó al mundo entero. Eram mestres muito elevados. Eran maestros muy elevados. E ainda hoje são os maiores. Y aún hoy son considerados los mayores. Porém, Sin embargo, da mesma proporção que eles eram profundos na palavra, de la misma manera que ellos eran profundos en la palabra, eles eram profundos e inferiam uns aos outros. eran muy capaces en herirse los unos a los otros. Eles tinham muito conhecimento, Ellos tenían mucho conocimiento, mas lhes faltava a piedade e a misericórdia. pero les faltaba piedad y E misericordia. eles se dividiram. Y ellos se dividieron.
e nunca mais voltaram a ser os mesmos. y nunca más volvieron a ser lo mismo. Então nós encontramos ali a escola dos Irmãos Unidos fechados. Entonces encontramos la escuela de los hermanos unidos cerrados. Como pode haver Irmãos Unidos fechados? ¿Cómo puede haber hermanos unidos cerrados E os Irmãos Unidos y los abertos? hermanos unidos abiertos? Eu me lembro que quando estive aqui, fomos à Venezuela em 97, Recuerdo cuando estuvimos aquí, fuimos a Venezuela en el 97. e quando o irmão Dino, nós estávamos numa reunião dos Irmãos Unidos fechados, Entonces estábamos en la reunión de los hermanos unidos e o irmão cerrados. Dino começou a orar, Y el hermano comenzó a orar. e veio um homem muito grande, Y vino un hombre muy grande, parecia um nefilim, parecía Nefilim, e falou: ei, y le faló, você não pode orar aqui. y le dijo, usted aquí no puede orar. Mas eu sou um irmão, Y él dijo, pues yo soy un hermano, eu estou falando com Deus. estoy hablando con Dios. Sim, mas aqui você não pode. Sí, pero usted aquí no puede. Ou seja, são irmãos, O sea, son hermanos, mas eles se achavam irmãos melhores que os outros irmãos. y ellos se hallan mejores que los otros. Esse é o grave problema, Este es el gran quando não seguimos o caminho de maneira mais excelente. cuando no seguimos el camino más excelente. Eu vos passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais Yo excelente. vengo a mostrarles un camino más excelente. Capítulo 13. Capítulo 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, Aunque yo hablase la lengua de los hombres o los ángeles, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, si no tengo amor, será como metal que retiña, ou como um símbolo que retine. como símbolo que retiña. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, Aunque yo tenga el don de profetizar y conozca todo misterio y toda ciencia, ainda que eu tenha tamanha fé aunque tenga una gran fe a ponto de transportar montes, al punto de transportar una montaña, se não tiver amor, si no tengo amor, não serei nada. no soy nada. Você sabe o que Paulo está falando? ¿Usted sabe qué es lo que Pablo está diciendo? Alguns se diziam: não, nós falamos a língua dos anjos e dos homens. Algunos llegaron a decir, nosotros hablamos la lengua de los Nós hombres y los conhecemos ángeles. todos os mistérios. Nosotros conocemos todos los misterios. Paulo fala assim: vocês reinam sem nós? Pablo hablaba para ellos, ustedes reinan sin A nosotros. palavra nasceu aí de vocês? La palabra nació ahí con ustedes. Eles não precisavam de mais ninguém. Ustedes ya no necesitan de nadie más. Então Paulo está corrigindo Entonces Pablo está que corrigiendo isso era um engano. que esto era un engaño. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, Y aunque yo distribuya todos mis bienes entre los e ainda pobres, que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, y aunque yo entregue mi propio cuerpo para se ser não quemado, tiver amor, isso de nada me adiantará. si yo no tengo amor, esto de nada me sirve. O amor é paciente e bondoso, El amor es paciente y bondadoso. e eles eram impacientes e maldosos. Y ellos eran impacientes y maldadosos. Se feriam uns com os outros. Serían los unos a los otros. O amor não arde em ciúmes, El amor no causa contiendas. em celos, mas eles tinham zelos, eles tinham ciúmes uns dos outros. Ellos tenían celos los unos de los otros. Não se envaidece e não é orgulhoso. No se envanece, no es orgulloso. Não se conduz de forma inconveniente, No se conduce de manera indebida. não busca os seus próprios interesses, No busca su propio interés. não se irrita, No se irrita. não se ressente do mal. No se resiente. O amor não se alegra com a injustiça, El amor no se alegra en la injusticia, mas se alegra com a verdade. mas se alegra con la verdad. O amor tudo sofre, El amor todo lo sufre, tudo crê, todo lo cree, tudo espera, todo lo espera, tudo suporta. todo lo soporta. Às vezes não queremos sofrer pela causa de Cristo. A veces no queremos sufrir por la Não causa temos de Cristo. paciência uns com os No outros. tenemos paciencia. Nos evitamos por qualquer problema. Nos evitamos por cualquier problema. Eu falo para as minhas filhas: Yo hablo para mis hijas. o amor verdadeiro El amor verdadero se manifesta por meio de sacrifício. se manifiesta por medio del sacrificio. Alguém que apenas fala que ama, mas não paga o preço pelo amor, Aquel que habla pero no paga un precio por el amor, esse amor é falso. ese amor es É falso. só um romantismo. Es solo romanticismo. Na igreja também é assim: se não podemos suportar uns aos En outros, la iglesia también así, si no nos podemos soportar Perdoar los uns unos aos a los outros, otros, perdonarnos unos ter a los otros, paciência, tener paciencia, longanimidade, longanimidad, não temos amor. no tenemos amor. Estamos inchados em conhecimento. Estamos envanecidos. Mesmo que hajam dons, Aunque hayan dones, os dons não mudam o caráter. los dones no mudan A el cruz carácter. muda. La cruz A muda. disciplina espiritual La muda. disciplina espiritual cambia. O amor não se alegra com a injustiça, El amor no se alegra con la mas se injusticia, alegra com a verdade. mas se alegra con la verdad. O amor tudo sofre, El amor todo lo sufre, tudo crê. todo lo cree. Hoje tem aqueles que não creem que o Senhor está avançando com a sua obra, Hay algunos que no creen que el Señor está avanzando con su obra, que Ele vai voltar
que Él va a e volver, que Ele está fazendo algo novo. que Él está haciendo algo nuevo. Novo segundo a palavra. Nuevo según la palabra. Mas quantos estão desanimados? Mas ¿cuántos están Claro, eu sei que há muitos problemas hoje no mundo, Claro, yo sé que hay muchos problemas hoy en el mundo, mas o amor tudo crê. mas el amor todo lo Ele cree. crê no Senhor, Y Él cree en el ele Señor. crê na palavra, Él cree en la ele palabra. crê na comunhão, Él cree en la ele comunión. crê na unidade. Él cree en la unidad. Ele tudo espera Él todo lo espera. e ele tudo suporta. Y Él todo lo soporta. O amor jamais acaba. El amor nunca dejará de ser. Havendo profecias, desaparecerão. Las profecías desaparecerán. Havendo línguas, cessarão. Las lenguas cesarán. Havendo ciência, passará. La ciencia pasará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. Pues nuestro conocimiento es incompleto. Lembre-se disso. Recuerde eso. Nós não temos tudo. Nosotros no tenemos, Não temos por que estar vaidoso. no debemos ser vanidosos. Devemos nos humilhar e rogar que o Senhor nos complemente com mais irmãos. Debemos rogar que el Señor nos complemente aún con más hermanos. Porque o conhecimento é incompleto. Porque nuestro conocimiento E a nossa profecia é incompleta. Nuestra profecía incompleta. Mas quando vier o que é perfeito, Mas cuando venga lo que es perfecto, então o que é incompleto será aniquilado. entonces lo que es incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, Cuando era niño, falava como menino, hablaba como niño, sentia como menino. sentía como Pensaba niño, como pensaba menino. como niño. Quando cheguei a ser homem, Cuando llegué a ser hombre, desisti das coisas próprias de menino. dejé las cosas de niño. Olha uma criança, Mire una crianza. ela vai Niño. sempre procurar as coisas que não deve. Ella siempre Quase va a siempre. buscar las cosas que no debe, casi siempre. E na vida cristã é assim também. Y en la vida cristiana también. Quando somos bebês em Cristo, Cuando somos niños en Cristo, nós somos inclinados às coisas mais misteriosas. a veces somos inclinados a las cosas más Escatología. misteriosas, escatología. E às vezes nos metemos com heresias. Y a veces hasta nos metemos con herejías. Nossas perguntas são tão profundas Nuestras preguntas son tan profundas porque somos cabeçudos. porque somos cabezones. Mas à medida que você vai crescendo, Mas en la medida que usted va creciendo, você vai voltando para o interior da casa. usted va volviendo para el interior de la casa. Imagina assim a vida da igreja Imagínese la vida de la iglesia como um tabernáculo. como un tabernáculo. Quando somos crianças, estamos no ato exterior. Cuando somos niños estamos en el acto exterior. Estamos nos sujando e metendo com muitas coisas. Estamos ensuciándonos y metiéndonos con muchas Quando cosas. crescemos um pouquinho, viemos para o lugar santo. Cuando crecemos un poco vamos al lugar santo. Nos envolvemos mais com o candeeleiro, com a mesa, com os pães. Nos envolvemos más con el candelero, con la mesa, con los panes. E quando o Senhor nos leva à maturidade, Mas cuando el Señor nos va llevando a la nos madurez, voltamos ao Santo dos Santos. nos volvemos al lugar santo. E agora as coisas do santo lugar e do átrio Y ahora las cosas del lugar santo y del só altar fazem sentido solo tienen sentido se procede à luz da verdade do interior, si procede de la luz de la verdad do del Santo interior, dos Santos. del lugar santísimo. Assim é a vida com o Senhor. Así es la vida con el Então Señor. Paulo está falando, Coríntios, sai do ato exterior, Entonces Pablo está hablando a los corintios, salgan del atrio, saia do periférico, salgan de lo parem de brigar como crianças. paren de pelear como Nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus. nosotros somos llamados a la comunión. Temos que nos envolver mais com a sua pessoa, Tenemos que envolvernos más con su com a persona, sua obra, con su obra, com as suas palavras. con su palabra. Nós queremos tantos dons, Nosotros queremos tantos dones, mas queremos os atributos comunicáveis do nosso Senhor, mas queremos los atributos comunicables de nuestro Señor. queremos as suas virtudes, Queremos sus virtudes, como humildade, como la humildad, mansidão, mansedumbre, temperança, templanza, longanimidade, longanimidad, paciência, paciencia, amor. amor. Eles queriam dons, Ellos querían dones, não caráter. no carácter. Eles queriam sabedoria, Ellos querían sabiduría, mas se esqueceram que Cristo é a sabedoria de se Deus. olvidaron que Cristo es la sabiduría de Porque Dios. quando vem a sabedoria de Deus, que é Cristo, Porque cuando viene la sabiduría de Dios, que es Cristo, junto no pacote está o amor, a misericórdia e tudo muito. junto con el paquete está el amor, la misericordia. Nós la somos chamados à comunhão do seu Filho, Nosotros somos llamados a la comunión con su e aí participamos também das virtudes que Ele distribui a nós. Y ahí participamos también de las virtudes que Él distribuye. Mas os meninos querem só os dons e o conhecimento. Mas los niños solo quieren dones y A conocimiento. palavra está muito alta, La palabra es muy elevada, mas a espada está sangrando com o sangue do próximo. mas la espada está llena de sangre. del Me prójimo. entende, irmãos? Que o Está Senhor tenha entendendo, misericórdia irmãos? de nós,
Que el Señor tenga que misericordia. quanto de mais nosotros. alto for a nossa real espiritualidade, Cuanto más alta sea nuestra real mais espiritualidad, humildes seremos. más humildes seremos. Que os galhos mais carregados de frutos Que los granos más cargados con são fruto os que mais se abaixam. son los que más se inclinan. Que o verdadeiro conhecimento é mostrado em serviço. Que el verdadero conocimiento es mostrado en servicio. E mesmo a palavra ministrada, Y aún la palabra o enseñada, propósito não é transmitir conhecimento, el propósito no es transmitir mas é ministrar a vida do Senhor para nos levar à obediência. es ministrar la vida del Señor para llevarnos a la obediencia. Mas agora vemos como num espelho, Mas ahora vemos como un espejo, de forma obscura. de forma oscura. Depois veremos face a face. Después miraremos cara a cara. Agora meu conhecimento é incompleto. Ahora mi conocimiento es incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Después conoceré como fui conocido. Agora, pois, permanecem a fé, Ahora permanece la fe, o amor, el amor, a fé, a esperança e o amor, perdón, la fe, la esperanza, el amor, e estes três, y estos tres. porém o amor é o maior deles. Pero sin embargo el amor es el mayor de ellos. Amém. Sigam o amor Sigan el amor. e procure com zelo os dons espirituais. Procuren conocer los mejores dones espirituales. Irmãos, Hermanos, sigam o amor. hermanos, sigan el amor. Nós não somos mais dessa terra. Nosotros ya no somos de esta O tierra. amor é uma pessoa El amor es una e é persona uma vida. y es una vida. Quando amamos, Cuando amamos, vou repetir o que disse Agostinho de Hipona, voy a repetir lo que dice um dos Agustín, pais da igreja mais importante ainda hoje. uno de los padres de la iglesia aún más importante hoy. E ele disse: Y él dice, ame ame e faça o que você quiser. y haga lo que usted quisiera. Porque se de fato você amar, Porque si de hecho usted ama, nunca vai fazer algo que desagrada a Deus nunca va a hacer algo que e desagrade fira a aos Dios seus irmãos. y hiera a sus hermanos. É o amor ágape. El amor ágape. E último lugar, o último versículo que li, El último lugar, el último versículo que leí, segundo aos Coríntios 5,14, 2 Corintios 5:14. pois o amor de Cristo nos constrange. Pues el amor de Cristo nos constreñe. Ou seria o mesmo no original, o amor de Cristo nos impulsiona. O podría decirse en el original, el amor de Cristo nos impulsa. O amor nos domina. El amor del Señor nos domina. O amor nos constrange. El amor nos constreñe. Em outras palavras, Paulo está dizendo que quando deixamos de ser menino, En otras palabras, Pablo está diciendo que cuando dejamos de ser niños, a motivação de fazermos qualquer coisa la motivación de hacer é cualquier o amor. cosa es el amor. Deus é amor. Dios es amor. Que o Espírito Santo nos ajude Que el Espíritu Santo nos ayude a trilhar esse caminho mais excelente. a trillar este camino más excelente. O caminho que de fato manifesta Cristo El camino que de hecho manifiesta no Cristo corpo de Cristo. en el cuerpo de Cristo. Que Deus nos